Participe da Escola Bíblica Nacional de Obreiros do Nordeste, de 20 a 22 de maio na Assembleia de Deus em Abreu e Lima, Pernambuco. Tema: Fundamentos da Teologia Pentecostal, com renomados preletores ministrando no poder do Espírito Santo. Inscrições nos sites comadalp.org ou cgadb.com.br. Escola Bíblica Nacional de Obreiros em Abreu e Lima. Uma realização CGADB, Comadalp e Umadene. Apoio CPAD. Subsídios. Lições bíblicas. Adultos. Lição 5. Jesus escolhe seus discípulos. Amados, nós estamos dando continuidade à nossa série de estudos nas lições bíblicas sobre o Evangelho de Lucas, que é o Evangelho de Jesus, o homem perfeito. Hoje nós vamos estudar a lição 5. Jesus escolhe seus discípulos. Uma lição interessante, que introdutoriamente nós já até queremos destacar que não existe igreja sadia se o seu discipulado é deficiente. Se não há discípulos. O que é um discípulo? Quem pode ser considerado um discípulo? Discípulo, eu digo no livro, que é alguém que é capaz de reproduzir com outra pessoa aquilo que aprendeu. Se a pessoa não é capaz de passar à frente aquilo que ele aprendeu, ou aquilo que ele deveria ter aprendido, então ele não aconteceu o discipulado. E no ministério de Jesus, nós vamos ver Jesus não fazendo seguidores. Seguidores, até as seitas têm aos milhões. Mas discípulos, né? Discípulos educados na palavra, aí é outra coisa que nós chamamos a atenção. Então Jesus vai formar discípulos e a gente vê esses discípulos, uma multidão, dentro dessa multidão ele tira alguns para ser discípulos. Desses discípulos ele tira aqueles que vão ficar mais próximos dele, que são os apóstolos. Então isso é importante nesta lição a gente chamar a atenção dos alunos para o discipulado bíblico. O discipulado bíblico, que envolve compromisso, nós vamos destacar aqui. Mais uma vez, você não deve esquecer dos objetivos da lição. O específico e os objetivos, o objetivo geral, né? O geral e o específico, porque eles são o norte que a lição segue. Então, é importante você chamar atenção. Na introdução, a gente fala que Jesus, ele, na verdade, mais ensinou do que pregou. Mateus resume isso no capítulo 4, versículo 23 do seu Evangelho, quando ele diz que Jesus percorria todas as cidades e povoados, pregando, né, na sinagoga, ensinando, pregando e ensinando e curando. Então Jesus, ele gastou muito do seu tempo na questão do ensino. E aí, o primeiro tópico a gente já fala de Jesus como mestre. O mestre dos mestres, não esse mestre da autoajuda, que está aí apenas para afagar o ego das pessoas, para alimentar o egoísmo das pessoas, o desejo das pessoas. Não, o Jesus é um mestre diferente. É um mestre do reino de Deus. Então, o seu ensino era diferente. Por quê? Porque seu ensino não era como aquele ensino dos escribas. Aquele ensino apenas
que reproduzia o que alguém tinha dito, mas o seu ensino vinha com a autoridade divina, a autoridade de Deus. Porque ele era o mestre dos mestres, mestre por excelência. E como mestre por excelência, ele ensinava através do exemplo. Há um escritor do século XVI, Antônio Vieira, que ele diz que palavras sem obras são como tiro sem bala. Faz barulho, mas não fere ninguém. Isso é uma verdade. Jesus ele ensinava pelo exemplo. Aquilo que ele fazia, os discípulos observavam e praticavam. Então, o primeiro tópico que você vai falar é sobre Jesus como essa característica que tinha seu ensino e o exemplo que ele serviu para os seus discípulos. A outra coisa que a gente fala nessa lição, nessa revista, é a questão do chamado. Como é que deu o chamado, se deu o chamado dos discípulos, dos seguidores? Como é que Jesus chamou? Que método ele usou? A metodologia é variada. Nós colocamos algumas delas aqui, eu chamo a atenção para os teólogos, eu cito 2 deles aqui nesse livro, você vai encontrar a bibliografia, mas os teólogos têm observado que o método usado por Jesus para recrutar seus discípulos é variado. De fato, a Escritura mostra que algumas vezes a iniciativa do chamamento parte do próprio Senhor Jesus. Por exemplo, Mateus, ou Levi, estava na coletoria, Jesus passa e chama. Mas enquanto a gente diz aqui, enquanto pregava, as pessoas viam Jesus e aí o seguiu a partir daquele momento. Então o método, não existia um método só para esse recrutamento, para esse chamamento, o chamado. Ele diz, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. O mestre ainda continua chamando. Então, esse chamado envolve também um custo, envolve um preço. Foi Dietrich Bonhoeffer, um mártir alemão da Segunda Guerra, que disse que hoje se prega a graça barata, a graça que não tem custo, o evangelho que não tem preço. Aí se gera cristãos sem compromisso, com fé deficiente, cristãos com verdadeiras anomalias espirituais. É um evangelho que não impõe limites. Você vê que no primeiro concílio da igreja em Jerusalém, lá no capítulo 15 de Atos, eles tomam uma resolução, mas essa resolução, eles dizem assim, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor encargo além dessas coisas essenciais, que vos abstenhais. Aí ele diz as coisas para se abster. Esse discipulado tem custo. Esse discipulado tem preço. Ser discípulo de Jesus é carregar a cruz. Ser discípulo de Jesus é estar consciente daquilo que você está fazendo. Pois bem, e aí a gente fala do treinamento. Você vai chamar a atenção. Quando a gente fala de treinamento, na verdade é a preparação. Jesus preparou seus discípulos durante a sua passagem aqui por esta terra. Muitas pessoas ainda hoje acham que o estudo teológico é bobagem, que é perca de tempo, que não vale a pena. Mas a Bíblia mostra o contrário, ela mostra que o treinamento é necessário, que a questão da formação é importante. Eu não estou falando apenas de ter alimentar o cérebro, a mente, um conhecimento intelectual estéril. Não, mas eu estou falando desse treinamento com parâmetros bíblicos,
com parâmetros teológicos sadios. Então Jesus, nesse treinamento, ele mostrava que o discípulo dele ia ter uma mudança de rumo ou de destino. Ser discípulo de Jesus é mudar a direção. A própria palavra grega, quando chama o arrependimento, epistrefo, que é a palavra de uso militar, que significa dar meia volta, volver. É você mudar o rumo para onde ia numa direção, agora vai para outra. E a palavra metanoia, que é também arrependimento, ela é uma palavra que significa mudança de mente. Mudança de rumo e mudança de mente. Discípulo é assim. Mudança de valores também. Não dá para ser discípulo de Jesus e continuar com os mesmos valores antigos, contraditórios ou antagônicos à palavra de Deus. É preciso ter uma mudança de valores. Nós vamos chamar atenção, no livro a gente traz detalhes mais aprofundados. Importante você chamar a atenção da classe para isso. Que valores estamos tendo hoje? O mundo não tem mais valor, ou se os tem, estão invertidos. Valores que são frontalmente contra aquilo que ensina a Escritura. Chama a atenção da classe para isso. Há valores fundamentais, há valores que são perenes, que não mudam com o tempo, que não são culturais apenas. A findar a nossa lição de hoje, você vai falar sobre a missão. Que missão Jesus deu para seus discípulos, para seus seguidores e para a igreja? Pregar e ensinar. Pregue e ensine. Discipule. Pregar e ensinar. Talvez um dos problemas que eu abordo da Igreja Evangélica Brasileira aqui no livro está exatamente na questão do discipulado. Nós mostramos aí que os institutos de pesquisa e o próprio censo de 2010 trouxe uma observação interessante na análise da Igreja Evangélica Brasileira, o surgimento de uma classe que ele chama de cristãos indeterminados ou genéricos. Cristãos, por que assim? Porque não foram discipulados, são cristãos que não sabem o que são. Cristão que não tem vínculo com a igreja local, vive de movimento em movimento, hoje está nessa igreja, amanhã está em outra, ou está fundando outro trabalho acolá e assim por diante. Porque não teve um discipulado e foram deformados. Então é importante você chamar atenção para isso, para a missão do ensinar, que Jesus chamou o seu discípulo para pregar, ensinar e também para libertar e curar. Curar as pessoas feridas emocionalmente, feridas na alma e doentes também no corpo. A igreja tem essa missão. É uma missão integral. Não é só pregar, ensinar ou só curar sem pregar, não. Tem que ser o evangelho completo, conforme o Senhor Jesus ensinou. Amados, estamos chegando ao final de mais uma lição bíblica. Aprofunde-se, pesquise, consulte a bibliografia sugerida, veja o livro de apoio e assim fazendo você vai dar uma boa aula. Em nome de Jesus, amém. CPAD, 75 anos. A editora da Escola Dominical. Uma história brilhante.